Boa tarde, meus amigos. Boa tarde não, né? É boa noite, né? Já encerrou o pregão e hoje eu tô aqui mais uma vez para a nossa sessão do Jogo Jogado. Jogo Jogado hoje, dia 9 de março de 2021. Vou comentar aqui as principais operações que eu executei, né? As pegadinhas que eu caí, para vocês tentarem evitar quando elas acontecerem com vocês. Na verdade, eu não caí na pegadinha, né? Eu negligenciei uma informação que eu tinha. E normalmente a gente faz isso, né? A gente se trai. Mas deu para sair bem, porque tem algumas defesas na gestão de risco que dá para a gente realizar e recuperar. Vou explicar para vocês o que eu fiz, né? E para vocês, de repente, incluírem isso aí no framework de vocês, na caixa de ferramentas de vocês, tá bom? Compartilhar logo a tela aqui do meu MetaTrader para a gente poder conversar sobre todos os itens, né? Vamos lá. Falar com vocês aqui do seguinte. Bom, o dia, eu deixo aqui normalmente o dia inteiro para vocês verem o final do dia de ontem, tá? E o início, né, do dia de hoje. O dia começou aqui, ó. Eu não botei hoje o separador de períodos, porque como eu vou encher aqui de linhas, pode ser que atrapalhe um pouco, né? Mas hoje eu não tinha muita informação. Eu tinha até uma informação muito valiosa que eu uso sempre, vocês já me viram usando aqui, que é a contagem aqui das pernas, né? Para a formação da cunha, tá? Vamos lá, eu vou desenhá-las de uma vez só para vocês verem por que eu já comecei acreditando em subida, tá? Tem outros informações. Tem quem opera, por exemplo, Larry Williams, acreditava hoje que o preço ia subir, porque no gráfico diário ele iria buscar a média de 9. Ele até fez isso, né? Ele até fez isso, mas eu não opero assim, né? Eu não opero o robô até opera esses setups, mas eu na mão não opero não. Eu opero do jeito que eu sempre mostro para vocês aqui. Então por que eu estava acreditando na subida? Eu estava acreditando na subida porque eu já tinha visto as três puxadas para baixo. Podia ter mais uma? Podia, mas acreditava que ele poderia subir. Teve um gap de alta. Gap, eu já falei para vocês, demonstra força no sentido em que ele abriu. Então, eu já fiquei olhando isso daqui com carinho. Mas ainda assim, eu estava muito receoso porque a queda foi vertiginosa, né? Então, eu imaginei que ele pudesse, né, não respeitar muito cunha nenhuma aqui não, né? Mas, ou seja, ele já abriu acima da linha de tendência de baixa, né? Então eu imaginei que o preço podia subir, mas sabia também que ele podia fazer uma retração, o que é normal, né? Depois da cunha, ele deixa um fundo mais alto para depois subir. É isso? Então, eu comecei a observar o seguinte, bom, eu não comecei a operar de cara isso daqui, até que poderia, mas eu estava inseguro e eu achei melhor começar a operar quando um sinal mais claro me aparecesse. Se isto daqui era uma primeira perna, ou seja, a primeira puxada das três que ele vai dar para cima, ele iria retrair no mínimo 50%. Então eu nem conversei, eu fiz dois fibos para começar o dia, né? Eu fiz esse aqui, eu esperava que o preço corrigisse até 50% ou 618, que é o que ele tem feito ultimamente, tá? Price Action, mais uma vez, não usa correções de 618, ele usa correções de 50, que é isso aqui. O criador do método não acredita nessa coisa de 618, nessa medida. Eu, como vejo isso acontecer sempre, não sei se no mercado externo, eu nunca operei no mercado fora do Brasil, eu não sei como é que é, mas aqui no Brasil 618 acontece com uma frequência absurda, né? Eu já mostrei isso para vocês e hoje eu vou mostrar várias vezes. Então, eu já tinha desenhado esse fibo aqui nessa abertura aqui de manhã. Então, eu já tinha marcado aqui, ó, como um alvo de retração, tá? Como eu sempre faço. Eu não tirei o fibo de cara, né? Eu vou tirar essas contagens aqui porque vocês já viram, né? A contagem está feita e era isso, tá? Isso serviu para... Eu não desenho as linhas, mas é suficiente ver que a contagem já tinha funcionado, tanto que ele abriu aqui em alta.
Então, o que que eu fiz? Eu tracei outro fio. Putz, eu tirei esse aqui da direção, ó, 618, só um instantinho. Esse aqui estava aqui. Este aqui, eu imaginei o seguinte, bom, se isto daqui é a primeira puxada, ele vai retrair até 618. 618 estava aqui, desta perna de subida, né? O preço abriu aqui, subiu e começou a descer. Quando ele começou a descer e esse candle teve o fundo dele rompido, eu entendi que isso aqui era um topo. Então eu botei o FIBO aqui e imaginei o que? O preço vai retrair até 618. 618 está aqui, tá vendo? O número aqui está 38,2 porque eu estou com ele é o contrário. E mais, né? Não só deu aqui certinho, como também a projeção dele bateu praticamente lá com o 618 da retração. Então eu falei, nossa, a simetria está muito bonita, isso deve funcionar. Então eu fiquei quieto, esperei os preços chegarem aqui. Quando ele bateu aqui, eu comprei. Eu já agendei uma compra aqui para 618, né? Então eu fiz uma compra aqui em 618 e deixei, né? O stop estava aqui, mas eu estava preparado de repente para fazer um preço médio aqui, tá? Martingale aqui por essa região, né? Mas o stop ia continuar por aqui mesmo, porque eu não estava afim de segurar estresse, não. Tá? Além disso, quando o preço bateu aqui e começou a fazer isso aqui lateral, olha, comecei a acreditar fortemente que o preço subiria para buscar a retração de 618 desta perna, né? A compra foi agendada aqui por causa da retração de 618 desta perna. Compra feita. Segurei aqui o nervosismo inicial, que é o que eu tenho, né? Como acredito qualquer trader. É muito desgastante a gente ficar olhando aqui, o preço vai e volta. Dá vontade de realizar o lucro, de se comprar de novo, caso ele volte aqui. Mas eu já perdi muita jornada com isso. Ele vai, eu realizo, ele vai embora direto. Então, vai e volta. Fiquei esperando, vai e volta. Ficou negativo, vai. Aí deixou o fundo mais alto, puxa, beleza, eu pude botar meu stop para cá. Subiu mais, subiu aqui, botei meu stop para cá. Mas aqui eu saí porque meu alvo estava em 618. Meu alvo estava aqui. E aí eu pude efetivamente desconsiderar já esse alvo, né? E eu vou mostrar por vários motivos por que eu desconsiderei. Eu vou apagar logo essa linha, tá? E vou apagar essa aqui também, de baixo. Por que eu desconsiderei? Porque mais, independente de eu ter visto as retrações, né, expansão e retração de 618, eu também fiz as minhas famosas contagens, né? Eu acho que estava aqui, mas faz muita diferença para o nosso estudo aqui agora, né? Aqui eu contei de novo, né? Fundos importantes. Inicialmente eu coloquei essa aqui, mas ontem eu caí na armadilha. Quando eu vi isso aqui muito curto, eu imaginei que ele iria fazer mais uma. Tá? Não tem nada errado, tá? Mais uma vez. Tem muita gente que conta assim. O próprio Felipe Aranha conta isso aqui. E não acho que esteja nem um pouco errado. Mas eu achei que assim, para a perna 3, pensando em Elliott, né, estaria muito curta. Né? Muito curta para a perna 3. A perna 3, para as ondas de Elliott, não é para a técnica de price action. Ela pode ser menor do que a 1 e menor do que a 5. Ou menor que a 5. Ela nunca é menor que as duas. E se ela fosse aqui, ó, ela estaria praticamente menor do que a 1 e eu não sabia o tamanho da 5, porque normalmente ela é pequena, ainda mais fim de dia, eu falei, para chegar em 618 teria que ser enorme. E aí ela ia acabar ficando menor que as duas, então eu já considerei aqui. Tá? E ontem eu caí nessa armadilha, né, de achar que a venda era aqui. Dá para sofrer, né? Bom, e quando eu vi a terceira puxada, com algumas informações adicionais, essa barra aqui, em algum momento, foi a maior barra de toda essa subida aqui, né? Ela chegou a ficar aqui em cima. Isso aqui é exaustão, né? Bateu lá no topo, saí do trade e fiquei observando o que ia acontecer. Entrei vendido aqui. Eu vou explicar por que eu entrei vendido aqui. Tem alguns motivos.
tá? Alguns motivos. Já vou contar para vocês aqui. Eu fiz aqui também, depois do início do dia, eu desenhei essa linha que eu estou compartilhando com vocês aqui, ó, esta linha, tá? E desenhei a linha de canal. Essa é a linha de tendência, desenhei a linha de canal aqui. Puxei ela para lá, porque ela tá igual, né? Ó, nesse topo aqui do dia, ó, certinho, né? Então, por que que eu vendi aqui, pessoal? Porque, mais uma vez, igual a ontem, ele bateu na linha de canal. Eu já estava comprado desde o 618 daqui, que deu certo, que também já estava na linha de canal. Eu pensei em realizar lucro aqui, mas normalmente ele faz isso. E aí desce. Aí então, quando eu não vendi logo que saí, eu fiquei esperando, porque ele poderia continuar subindo, por mais que eu já tivesse contado as 3 puxadas, e ele já tivesse cumprido a retração de 618 dessa perna. Mas quando ele começou a descer, eu falei, beleza, eu vou vender, porque se ele voltar a subir, eu vendo mais um pouquinho quando ele cruzar a linha de canal para cima de novo. Porque ele vai descer em algum momento e vai bater no fundo. Aí, mas eu nem precisei porque ele desceu direto. Quando ele bateu aqui nesse fundo aqui, ó, bateu aqui e bateu aqui, eu realizei aqui, tá? Sendo muito sincero, porque imaginei que já era a hora de comprar. Na verdade, a regra manda você realizar o lucro no meio, mas como era a primeira e eu estava esperando outra coisa acontecer, eu realizei aqui. E aí é onde eu me traí. Foi aonde eu me traí. Porque essa retração é no mínimo 50%, né? 50% às vezes 618, né? E aí o que aconteceu com ela? Ela simplesmente... Ó, 50% estava aqui, ó. Nesta linha, né? Deixa eu excluir o FIBO, tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar direito, mas aqui é 618, o que talvez ele venha, ele tem feito isso, e aqui é 50%, tá? Aqui tá o número direitinho, tá? Se vocês ampliarem aí, depois vocês veem. Enfim, o outro motivo pelo qual eu vendi aqui é porque eu imaginei que a retração dessa cunha ia ser até 50%, no mínimo, ou 38,2. Como já estava chegando no final do dia e isso estava batendo no fundo do canal, eu falei, vou realizar, realizei. Quando ele fez isso aqui abaixo do canal e voltou para dentro do canal, eu comprei. E eu comprei com a mão um pouco pesada. Não era a hora de eu estar operando, ou seja, eu quebrei meu trade system aqui. Isso aqui já era tarde, isso aqui já era 17, eu paro de operar às 4. Foi outro motivo pelo qual eu realizei meu lucro por aqui. Estava no fundo do canal, já era quase 4 horas, era 15h55. E aqui eu quebrei meu operacional fazendo uma compra com a mão relativamente, não pesada, eu não estava com meu lote cheio, mas comprei. Aí ele subiu, voltou, pensei que ele fosse fazer aqui uma brincadeira, subir e ir para cima, né? Subir para cima, terrível, né? Subir e o topo do canal. E não foi. Ele deu uma bordoada aqui para baixo que parece pequena porque o gráfico está encolhido, tá, pessoal? Mas eu estava comprado por aqui, né? E aí ele fez isso aqui, ó. Ele caiu 670 pontos ali, ó. Isso aqui foi em menos de... Isso aqui é gráfico de 5 minutos, mas isso aqui foi em 2 minutos, tá? Eu olhei depois no gráfico de um minuto para ver quantos candles foram. E aí ele desceu muito. Quando ele chegou em 670, eu passei para o gráfico de 1 minuto e comecei a olhar. Quando ele deixou para ver no 1 minuto, eu dobrei, eu tripliquei minha mão que estava comprada aqui para cá. E foi onde eu falei que eu passei um sufoco, né? Porque ele simplesmente, né, o mercado deu uma, hoje comigo aqui, para mim foi uma, não é, para mim foi surpresa que eu esperava que subisse, né? Mas não é, nada é surpresa no mercado, ele pode fazer isso a qualquer hora, tanto para um lado quanto para o outro. Ontem eu dei sorte de estar posicionado vendido nessa queda, mas hoje eu tive falta de sorte de estar comprado nesta. Não dá para se comparar, né, o tamanho, né? E também por ser muito fim de dia, né? Eu não imaginava que ia ter esse movimento tão forte, mas teve.
E eu tive que me segurar aqui, que senão eu ia devolver boa parte, porque como eu estava com a mão relativamente pesada, desceu bastante, eu tive que correr atrás aqui para recuperar. Tive um estressezinho aqui, mas deu para sair com lucro. Saiu com um lucro pequeno, né, porque quando esse tipo de coisa acontece que me estressa, quando o preço volta na minha entrada e deixa ali o suficiente para eu pagar os emolumentos, né? E eu saio, entendeu? Deu até um lucrozinho no líquido, mas eu não paguei para ver não e fiz bem, né? Porque ele ficou aqui num estresse de vai e volta e começou a deixar padrão de descida, por mais que ele estivesse na retração de 50, aí tinha a chance dele vir para 618, mas também ele já tinha feito as 3 puxadas, que eu não vou desenhar aqui para você, mas dá para ver, né? Vou ligar todas as 3 aqui para vocês verem. Essa, essa e essa. Então tem grande chance desse aqui ser um fundo mais alto e dele voltar para dentro do canal. Mas só amanhã que a gente vai descobrir isso. Hoje morreu por aqui, né? Então, não sei se vocês entenderam. Eu vou só reprisar. Retração dessa perna. Confirmou quando deixou esse fundo mais alto, que também foi confirmado pela retração de 618 dessa perna. Comprei por aqui e deixei subir. Desenhei a linha de canal e a linha de tendência. O preço subir até a retração de 618 dessa perna, que também coincidiu com o topo do canal. Perfeito. Venda no topo do canal, esperando que o preço descesse até, no mínimo, 50%. Foi aonde eu errei. Porque antes dos 50% eu realizei o lucro e ainda fiz uma compra, acreditando que voltaria a subir, mas ele ainda não tinha cumprido a retração de 50, nem a de 618. No mínimo, na maioria das vezes, ele cumpre a de 50 e ele está estacionado em cima dela, bem próximo a ela aqui, ó, fechamento. Tem chance dele vir até aqui amanhã, de repente com um gap de baixo, e talvez voltar a subir, mas isso tudo é elucubração, né? Pode ser que ele não faça nada disso, pode ser que já abra gap de alto e suba direto, enfim. Se perder a mínima do dia de hoje e o de ontem, provavelmente vai continuar descendo, mas se continuar subindo aqui, voltamos para aquele alvo que a gente tem lá em 117 mil. Nada é impossível, né? Então é isto que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, tá? Mais uma vez a minha câmera travou. Que ótimo, né? Eu não sei porque que ela está fazendo isso comigo ultimamente. Voltou. Ela está me sacaneando, né? Eu não sei porquê. Vou tirar o óculos aqui para falar com vocês, que esse óculos às vezes ajuda, às vezes me atrapalha. O dia foi isso que eu tinha para mostrar. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, né? Curtam aí o nosso vídeo. Se inscrevam no canal, né, pessoal? Ajuda a gente a fazer aqui um trabalho melhor, até porque isso daqui é um trabalho quase voluntariado, né, para trazer mais trader para o mercado, catequizar vocês com boas práticas, né, de como operar bem, como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, né, como não entregar o seu dinheiro para as grandes instituições, pegando carona nos movimentos que de alguma forma elas deixam rastreado para a gente seguir. Tá? Eu tenho passado algumas dicas e cada dia, naturalmente, isso daqui é como se fosse uma aula aplicada, né? Eu não tenho um conteúdo que eu fico mostrando tudo que eu aprendi, né? Na verdade, eles vão aparecendo na prática, no dia a dia, e confirmam-se, né? Se vocês observarem bem, nada que eu faço aqui é bico. Eu não fico dando bico de entrada, aqui acho que vai subir. Eu tenho algumas coisas que me demonstram, normalmente mais de um indicador mental, que eu não uso indicadores muito, né? O indicador que eu uso mais é a média. Eu não deixo aqui para não poluir a visão que eu passo para vocês, mas eu uso a média de 20 simples, que é o meu padrão, entendeu? E às vezes eu olho para de 200 também, porque ajuda. Conta um pouco da história da movimentação dos preços. Mas é o suficiente para mim, às vezes nem elas. Eu prefiro olhar mesmo os padrões, áreas de suporte, áreas de resistência, que podem estar sempre ligadas ou a um canal, né, de alta ou de baixa, ou uma lateralidade. E isso é suficiente para se operar bem. Se vocês observarem bem, o mercado está sempre obedecendo isso. E para
a caminhada dele para chegar nessas áreas de suporte ou resistência é uma cunha. Podem observar que é isso que acontece, ou uma ou duas, né? Dependendo do dia, dependendo do time frame. Às vezes a gente é pegado de surpresa, somos pegos de surpresa, porque a gente não está observando um gráfico de 5 minutos, mas a cunha que está sendo formada é uma cunha de 1 hora. Aí você tem que ver qual perna que você está operando. Dentro de uma perna de 1 hora, tem várias cunhas de 5 minutos, entendeu? Tanto de retração quanto de expansão. Então você tem que entender isso e procurar olhar isso tudo. Tem gente que fala para você não olhar outros time frames, eu digo para vocês olharem sim. Normalmente eu olho os 5 minutos, os 15 minutos, 1 hora, tá? Mas eu não me furto em olhar com frequência o 1 minuto, não me furto em olhar com frequência 2 horas, 3 horas, 4 horas e o diário. Às vezes 6 horas, 8 horas, porque me contam histórias diferentes e eu consigo às vezes perceber um padrão se formando em um deles e acho a confirmação em algum outro. E aí eu opero na maioria das vezes pelos 5 minutos, mas é suficiente entender que quanto mais informação você tem, melhor você opera. Então, não descartem nada, mesmo que vocês estudem uma determinada metodologia, que diga que não confia nesse ou naquele indicador, ou nesse ou naquele padrão, tenta criar o seu modelo mental de operar, tá? E tenta usar, na maioria das vezes, sempre que possível, mais de um motivo para fazer uma operação, tá? Falando um pouco do robô, por exemplo, o robô é implementado com vários sinais, né? Tanto sinais de compra quanto sinais de venda. Sinais esses que muitos conhecem aí no mercado. Sinais como Larry Williams, Dunnigan, né? Vários setups criados por traders experientes, preço de fechamento de reversão, cruzamento de média, não o cruzamento de média, simplesmente cruzou a média, entra. Tem uma ciênciazinha ali por trás que dá para... o que usa bastante price action para tomar a decisão de entrada. E eles ajudam, né? Então, quando o robô executa uma rodada de avaliação do gráfico no time frame que ele está executando e nos outros time frames cujo sinal pode estar habilitado para avaliar, ele gera vários sinais de entrada de uma vez só. E aí ele decide, com base em peso e em quantidade, que são duas medidas, né, que ajudam a tomada de decisão. Se tem mais sinais de entrada comprado do que vendido, ele vai entrar comprado. E ao contrário, ele entra vendido. Por que disso? Aí você fala, mas o gráfico dá sinal de entrada, de compra e de venda ao mesmo tempo? Sim, o mercado funciona assim. O mercado tem que estar botando dúvida na cabeça das pessoas o tempo todo. Porque qual a justificativa tem de alguém entrar comprado e o outro entrar vendido? Porque as pessoas estão vendo movimentos diferentes e pensando em probabilidades de direção completamente opostas. E isto tem que ser assim, porque senão não tem liquidez. Senão vocês vão estar tentando comprar alguma coisa, não vai ter ninguém disposto a vender. E aí o mercado não se move. Então o mercado é dúbio, ele vai sempre gerar 2 ou mais sinais de compra, enquanto gera 2 ou mais sinais de venda ao mesmo tempo. Entendeu? E não significa, eu até uso esse critério no robô, né, de que mais quantidade de sinais comprados vai dar mais resultado do que o contrário, mas basta às vezes um sinal de venda ser o suficiente para que você tenha um sucesso na operação que você realizar. Então é importante vocês considerarem isso aí no operacional de vocês e observarem que eu sou fiel a um método de operacional meu. Eu uso Price Action e uso coisas que o Price Action diz que não faz parte da metodologia, né, criada pelo Al Brooks. E eu respeito, né, ele, né, talvez um dia eu chegue na maestria dele, que eu não vou precisar de mais nada. Mas hoje eu me sinto mais seguro quando eu confirmo uma retração de 618. Eu me sinto mais seguro quando eu vejo que eu estou ali numa determinada área de resistência. Eu confio em alguns padrões que eu observo no gráfico que me dão mais garantia de que eu posso estar indo no caminho certo, fazendo uma compra ou uma venda, entendeu? E mais, né? Tem que sustentar. Porque o mais difícil para mim, e até hoje, é sustentar posição até chegar ao alvo. Tá? E eu acredito que para a grande maioria dos traders.
né? Alguns dizem que não, mas eu já vi a grande maioria deles, pelo menos quando se fala de operações, que diz, estava faltando 10 pontos para chegar no meu alvo, eu saí. Eu faço isso. Eu não vou perder 100 pontos por causa de 10. Eu não vou perder 1000 pontos por causa de 10 pontos, entendeu? Está muito próximo do meu alvo, o preço começou a retrair, eu saio. Não penso duas vezes, entendeu? Bota no bolso, eu não tenho muito para onde fugir disso, porque eu já esperei, tá? Porque eu já tive essa experiência e devolvi tudo, ainda saí no prejuízo. Então eu procuro não deixar esse tipo de coisa acontecer, mas eu não critico quem o faça, tá? Porque se dá certo, por que parar de fazer, né? Eu não critico quem o faça, são só opiniões diferentes e algo que me deixa mais confortável, que pode não deixar outra pessoa tão confortável assim, tá bom? Pessoal, foi um prazer enorme, eu estendi um pouquinho aqui com a minha imagem aí, falando para vocês, mas são conselhos que eu acho que podem ajudá-los no operacional de vocês. Hoje foi um dia relativamente simples por conta de tudo que eu mostrei para vocês, mas os dias, né, operacionais dos últimos dias, se você não tem esse tipo de informação que eu passei para vocês aqui de área de suporte, área de resistência, canal, medidas de tamanho de perna para vocês confirmarem as entradas, vocês provavelmente teriam dificuldade de operar o dia de hoje, porque depois de uma descida tão vertiginosa como foi o final do dia de ontem, normalmente a gente fica um pouco receoso de entrar comprado, né? E as melhores operações do dia hoje foram compradas. Eu só fiz uma compra, mas, né, porque eu acertei ali a retração da primeira perna, mas provavelmente deram muito mais setups de compra do que um, né? Eu que só operei um e me vi em vantagem fazendo isso, porque eu fiz uma operação só e depois que ela evoluiu, eu não precisei mais ficar estressado porque eu fiquei o tempo todo no positivo. E a venda também, que deu um lucro menor, mas também foi relativamente tranquila. Ela foi até, de certa forma, mais tranquila do que a primeira compra. A última compra não foi tão bem sucedida, me deu estresse, mas deu para fazer uma defesa interessante. Enfim, para todos vocês, uma excelente noite e que Papai do Céu os proteja e os abençoe.